Durante 24 anos, uma jovem foi refém do próprio pai dentro de sua casa. Elizabeth Fritzl foi sequestrada pelo pai, que criou um quarto escondido onde a manteve durante 24 anos, sendo abusada e inclusive tendo 7 filhos do próprio pai. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Esse é o primeiro vídeo do ano, então já vamos atualizar algumas coisas por aqui. Os vídeos continuam todo domingo e toda quarta-feira, sempre às 8 da noite. Agora no final do ano eu sei que eu dei uma mudada, acabei não trazendo vídeo na data certa, eu trouxe depois, trouxe mais tarde, mas né, eu tava um pouco atrasada mesmo, acabei curtindo um pouco demais o final do ano, também sou filha de Deus, mas agora a gente volta com tudo, todos os vídeos nas datas e horários corretos. Além disso, pra quem ainda não viu, eu lancei um canal novo, agora de casos sobrenaturais, mistérios e teorias, e o canal se chama Naka Real Sense. Eu vou começar a postar vídeos a partir de hoje, dia 1º de janeiro, e eu vou pedir pra vocês também que me sigam por lá, se inscrevam pra ajudar também no meu crescimento do canal. O vídeo de hoje é uma releitura de um dos primeiros vídeos que eu trouxe aqui no canal, e como na época não estava tão elaborado, o canal não era tão conhecido, e eu não tinha também o mesmo equipamento de hoje, eu decidi reescrever e trazer por aqui, sendo então o primeiro vídeo do ano. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Joseph Fritzl nasceu no dia 9 de abril de 1935 em Amstetten, na Áustria. Ele era filho de Joseph Fritzl Sr. e Maria Fritzl. O seu pai era alcoólatra e abandonou a família quando ele ainda era criança, e ele ficou então sob os cuidados da mãe, que não parecia nem um pouco gostar do filho. O Joseph era frequentemente espancado, ele costumava ficar sozinho em casa, ficava sem comer, e a mãe não mostrava nenhum remorso. O que é dito é que a Maria, na verdade, ela dizia que o Joseph era o culpado do término então do seu casamento. Por conta disso, ele viveu uma adolescência muito complicada, principalmente durante a guerra, onde a sua mãe inclusive se recusava a se esconder dos bombardeios. Aos 21 anos, ele conheceu e se casou com Rosemary, que na época tinha apenas 17 anos. Porém, desde o começo, ele também nunca tratou a sua mulher decentemente. Ele a maltratava bastante, era muito controlador, e as pessoas tinham, na verdade, medo dele. Mesmo contudo, o casal teve 7 filhos, sendo 3 homens e 4 mulheres. Entre essas mulheres estava então a Elizabeth Fritzl. A Elizabeth nasceu no dia 6 de abril de 1966 e ela sempre foi uma jovem muito comunicativa. Diferente das outras filhas, ela não costumava baixar a cabeça para o pai. Ela sempre teve um senso de liberdade, ela queria conhecer o mundo, conhecer pessoas. Aos poucos, o Joseph foi se tornando inclusive até obcecado pela filha. E ela nunca aceitou esse jeito rígido do pai. Mesmo o casal, Joseph e Rosemary tendo 7 filhos, chegou um momento que ele não parecia mais ter desejos pela mulher. E ele começou então a ter desejos por outras mulheres, inclusive de formas absurdas e violentas. Em 1967, Joseph invadiu a casa de uma mulher, uma enfermeira de 24 anos, enquanto ela estava em casa, sozinha. Ele então apontou uma faca em sua garganta e a estuprou. Por conta disso, ele foi preso na época e foi condenado a 18 meses de prisão. Além desse ataque, ele foi envolvido também no estupro de uma outra mulher, que era bem próxima à sua casa, e também um abuso sexual contra uma de suas irmãs. Depois que ele cumpriu a sua pena, ele começou então a dar algumas desculpas, falando que ele iria para trabalho na Tailândia, porém lá o intuito dele era basicamente o comércio sexual da cidade. Além disso, ele era engenheiro elétrico, tinha uma boa situação financeira, conhecia muitas pessoas e era um sujeito até que respeitado. Em sua casa, desde que Elizabeth tinha 11 anos, ele começou então uma sessão de abusos frequentes contra a garota. Por conta disso, ela era até considerada rebelde. Como eu disse, ela nunca aceitou o jeito do pai, o jeito rígido e muito menos os seus abusos. Então ela fugia de casa várias e várias vezes, desde pequena, e sempre era pega e sempre voltava para casa.
Não querendo mais viver dessa forma, a Elizabeth então combinou com uma amiga e fugiu para a cidade de Viena. Porém, em menos de uma semana, ela foi encontrada e voltou então para casa. Nessa mesma época, o Joseph então começou a construir uma masmorra dentro da própria casa. O quarto foi feito embaixo da casa onde a família morava e tinha iluminação elétrica, fechaduras eletrônicas. O Joseph era eletricista também, então ele instalou tudo sozinho, incluindo uma fechadura remota por código. Quando Elizabeth fez 18 anos, ela começou então a planejar alguns planos com seus amigos de principalmente fugir da sua casa. E ela começou a registrar também tudo em cartas, das quais ela conversava com os seus amigos, e ela dizia que iria se mudar para morar com sua irmã e o namorado dela. E na última carta ela disse que iria brevemente e inclusive mandaria um endereço quando ela fosse se mudar. Essa carta foi no dia 3 de agosto de 1984. 25 dias depois, a Elizabeth Fritzl desapareceu. A polícia então logo começou a investigar sem nenhum rastro da jovem, nada era encontrado, os seus pais pareciam bastante aflitos, os seus irmãos, seus amigos, e ninguém tinha a menor ideia do que teria acontecido, de onde estaria a Elizabeth. E claro, ninguém jamais suspeitaria do próprio pai. Poucos dias depois, chegou na residência uma carta com a letra de Elizabeth, onde ela dizia que teria largado tudo e teria fugido indo morar com uma seita. E como ela já tinha fugido antes, isso foi muito fácil para todo mundo acreditar e acharam que logo logo ela voltaria para casa. Porém, o que tinha acontecido era muito diferente. No dia 24 de agosto daquele ano, o Joseph pediu à filha que a ajudasse a colocar a porta nova do porão. Lá, ele então a drogou com um lenço embebedado de éter e arrastou até o quarto que ele havia construído. O bunker tinha apenas 20 metros quadrados, um lavabo, um banheiro e uma cozinha. Lá ele forçou a filha a escrever a carta, dizendo então que tinha entrado para uma seita religiosa e que tinha ido embora. E nessa carta dizia, era bem claro inclusive, para que não a procurassem. As condições do local eram precárias. E lá, a Elizabeth passaria 24 anos de sua vida sendo abusada pelo próprio pai. Todos os dias, enquanto ele dizia para sua mulher Rosemary que estava trabalhando, ele saía mais cedo e entrava lá no bunker onde ele a visitava. No começo, ele só a manteve presa com correntes durante um ano. Ele chegava lá, alimentava, agredia, mas ele ainda não abusava. Depois de um ano, mais ou menos, ele então começou a série de abusos sexuais. E apenas também só depois de um ano que ele então a liberou, soltou ela lá dentro para que ela pudesse andar pelo que seria então a sua nova residência. A Elizabeth inclusive engravidou do primeiro bebê, que faleceu logo após o seu nascimento devido às condições precárias do local. Depois ela engravidou mais 3 vezes, dando à luz a Mônica, Lisa e Alexander. Após isso, o Joseph então aumentou o bunker, colocou também um aparelho de televisão, um rádio, videocassete, fogão e uma geladeira. Esses 3 primeiros bebês, ainda quando eram pequenos, eles foram levados pelo Joseph, que colocou os bebês na frente da sua casa, como se a filha tivesse mandado os seus filhos para que a família cuidasse, para ela não precisar cuidar lá no local onde ela estaria, na seita religiosa. E a família então adotou, acolheu as crianças e cuidaram como se fossem filhos deles. Depois, a Elizabeth engravidou mais 3 vezes de Kertin, Stefan e Felix. Esses 3 filhos viviam com ela no bunker, nasceram e cresceram no local. Devido às condições do local, eles cresceram sem ver a luz do dia, sem conhecer pessoas, frequentar escola, hospitais e conviviam apenas com Elizabeth e com os ratos que apareciam no local, e Elizabeth tinha que lutar com eles para poder então garantir a sobrevivência de seus filhos. E na casa da família, o Joseph vivia tranquilamente, sempre fingindo que era um homem muito bondoso, muito respeitoso, e ninguém que morava em cima suspeitava que algo estava acontecendo embaixo da casa. E na cabeça do Joseph, tudo que ele estava fazendo era para salvar sua filha, já que durante a sua adolescência ela estava saindo, indo para festa, bebendo e fumando, e tudo aquilo era um completo absurdo. Então ele mantendo ela presa, ela estaria salva. Ele inclusive dizia que sempre a tratou bem, que ele levava flores, brinquedos para os filhos, assistia desenhos com as crianças enquanto a Elizabeth cozinhava a sua comida favorita. Para ele, eles viviam ali uma falsa família feliz. Porém, para Elizabeth, tudo era muito diferente. Segundo ela, sempre que eles tentavam fugir ou então criavam algum plano para fugir do bunker, o Joseph sempre dizia que se isso acontecesse,
ocorresse, eles receberiam choques elétricos, já que ele tinha planejado tudo ali fora para ninguém entrar ou sair, a não ser que fosse ele, e que seria solto também espécie de veneno que mataria todo mundo. Além disso, ele a obrigava a recriar, a reencenar cenas de filmes pornográficos violentos, e que os seus partos foram feitos com desinfetante, tesoura e um livro ensinando o que ela deveria fazer, tudo sozinho. E bom, tudo permaneceu na mesma até 2008. Em abril daquele ano, a Kerstin, de 19 anos na época, ficou muito doente. Ela teve cólicas agonizantes e estava sofrendo muito e precisava de cuidados médicos. Depois de muito pedir e implorar para o Joseph levá-la para o hospital, ele então aceitou. Lá os médicos ficaram horrorizados com a jovem de 19 anos que nunca tinha visto a luz do sol, nunca tinha visto pessoas, nada do tipo. Ela estava em um estado crítico de saúde e como ela não tinha documentação, ela não tinha registros médicos, eles pediram para conversar com a mãe da jovem. O Joseph na época já estava muito velho e cansado e ele disse aos policiais que ela era filha da sua filha que estava na seita religiosa. Porém, depois de a Elizabeth implorar para cuidar da sua filha, no hospital e tudo mais, ele acabou deixando e ela foi até o hospital, dizendo que teria saído dessa seita e teria voltado já por conta da saúde da sua filha. No hospital, ela disse aos policiais então que teria escapado e então quando ela teve oportunidade de ficar longe do pai e segura com os policiais, inclusive ela só disse qualquer coisa quando ela teve certeza que ela não ia mais ver a cara do pai dela. Ela então disse toda a verdade, tudo o que tinha acontecido, sobre os seus filhos, sobre o bunker, tudo. Imediatamente, o Joseph então foi preso e investigado pelos crimes de estupro, coerção, cárcere e incesto. Além de, claro, homicídio, devido à responsabilidade pela morte de um dos bebês da Elizabeth. A Elizabeth e seus filhos foram levados para uma instituição psiquiátrica, onde eles receberam todo o apoio e tratamento devido ao trauma. Perguntado sobre o porão, a família, que morava em cima, disse que o Joseph sempre proibiu qualquer um de descer até o local e como todo mundo tinha medo dele, já que ele era uma pessoa muito rígida, eles acataram e nunca foram procurar o que tinha lá. O julgamento de Joseph teve início em março de 2009 e ele se declarou culpado de todas as acusações. O seu advogado tentava alegar que ele não era um monstro, já que ele deixou uma árvore de Natal para os seus filhos no bunker. No julgamento, apenas o irmão mais velho da Elizabeth depôs contra o pai, dizendo que ele também sofria abusos quando ele era pequeno. A mãe e os outros filhos não quiseram depor nem testemunhar. O Joseph só confessou tudo quando ele viu Elizabeth disfarçada no tribunal. Ela tomou coragem para ver o pai cara a cara novamente e quando ele olhou para ela, ele ficou pálido, começou a passar mal e decidiu falar toda a verdade. Em 19 de março de 2008, o Joseph Fritzl foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional por 15 anos. A Elizabeth e seus filhos tiveram que passar por tratamentos severos, tanto hospitalares, psiquiátricos, principalmente psiquiátricos, já que todo mundo ficou ali traumatizado. E os tratamentos que eles tiveram que ser submetidos eram, por exemplo, o tratamento de raiva, de ressocialização, de ansiedade, de medo e tratamentos físicos, já que muitos deles, inclusive principalmente os homens, eles eram muito altos e eram maiores do que o teto do bunker, então eles tiveram muitos problemas nas costas, tiveram que andar curvados por muito tempo. A Elizabeth, depois de um tempo, ela ordenou para que a sua mãe, Rosemary, saísse do local onde eles estavam passando por tratamento, porque segundo ela, a mãe teria sido omissa durante todo esse tempo. O bunker da casa foi enchido de concreto e o local foi vendido para ser transformado em um edifício. Devido à fama de seu nome, o Joseph em 2017 mudou o seu sobrenome para Meyerhoff. Isso porque ele foi espancado na prisão mais de uma vez e chegaram inclusive a criar um perfil falso em um site de relacionamento, onde sempre usavam para caçoar dele de alguma forma. Conforme ele vai envelhecendo, ele fica pior mentalmente, falando coisas sem nexo, e durante uma entrevista ele disse a um jornalista que bastava olhar nos porões de outras casas, de outras pessoas, que lá ele encontraria outras famílias morando. Em 2023, aos 88 anos, ele veio a público alegando ter escrito um livro chamado Os Abismos de Joseph, com o intuito de se reconciliar com sua família. No livro ele diz inclusive que não entende por que a sua mulher cortou o contato com ele, e que ele ainda deseja
deseja experimentar a liberdade. E segundo ele não anda pelo pátio da prisão, nem costuma andar pelo local. Sempre que ele faz isso, alguém tenta espancá-lo. Segundo ele também recebe muitas cartas e que a maioria são cartas de amor. Hoje, Elizabeth vive uma vida reclusa, longe da mídia. Os seus filhos e ela mesma também não tem mais notícia, não tem fotos de como ela está hoje, mas a gente só espera que ela esteja vivendo uma vida feliz depois de tudo que ela passou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E se você assistiu o vídeo até aqui, um feliz ano novo. Esse é só o primeiro desse ano e tem muito mais vídeo aí pela frente. A gente já tem quase 400 vídeos aqui no canal e talvez esse ano aí vai que a gente não consiga uma coisa maior, um espaço melhor, e aí a gente vai tentando. Então, feliz ano novo pra todo mundo. Muito obrigada por tudo e tchau, tchau!